o preço da liberdade? Existe de fato meia liberdade? Para Gertrudes Maria, paraibana que travou uma verdadeira batalha judicial para ser livre, essas perguntas ainda continuam sem resposta. No entanto, a sua força e coragem foram tão grandes que marcaram a história. Mas quem foi Gertrudes Maria? Uma mulher que nasceu num passado recuado, pensar 1800, 1801. Então, essa mulher que nasceu aqui em João Pessoa, que naquela época era chamada Cidade da Paraíba, ela era uma mulher escravizada e que ela conseguiu modificar a sua vida por meio das suas atitudes e ela conseguiu trabalhar mais do que era exigido por uma pessoa escravizada. Essa mulher escravizada e pequena comerciante, ela conseguiu juntar algum recurso, uma economia. Naquela época nós falamos, ou melhor, no documento pecúlio, né? E com isso ela conseguiu comprar a sua carta de liberdade. Mas a sociedade escravista, ela é bastante complexa. Ela não obteve imediatamente a sua liberdade. Foi uma liberdade sob condição. Ela pagou 50% da carta, do valor, na época R$100.000, e com a condição de trabalhar até a morte dos seus proprietários. Gertrudes poderia não conseguir obter a liberdade, mas uma segunda geração, os filhos delas, não seriam escravizados, né? Porque o filho de uma mulher liberta seria livre. E ela realmente teve 2 filhos, né? Ela foi casada com um homem indígena em 1840, então ela tinha 2 crianças. Esta é a Rua das Trincheiras, um dos espaços em que Gertrudes Maria percorria bastante. Aqui foi um dos lugares que ela ficou conhecida como Negra do Tabuleiro e vendia frutas e verdura. Nesta rua, além de outras ruas do centro de João Pessoa, ela fez muitas amizades que lhe ajudaram na batalha judicial. Gertrudes Maria, ela transitava desde as trincheiras, passando por essa rua direita, né, que é hoje a atual Duque de Caxias. Hoje a gente vê esse pessoal comercializando as suas quitutes, né, os seus legumes, as suas frutas. E não era diferente há 200 anos atrás, né? A população negra que estava liberta ou não, ou que tinha a possibilidade de comercializar aqui no centro, ele transitava justamente nesses espaços, que também eram não só a Duque de Caxias hoje, e as Trincheiras, mas também era a Rua da Matinha, onde hoje fica a Bica, a região do Tambiá, e também era a Cidade Baixa, onde a gente tem a Maciel Pinheiro, a Rua a Barão do Triunfo. Então, esses populares também comercializavam tanto nessa parte alta como na parte baixa. Era uma mulher de atitude, porque, veja bem, ela vai justamente à justiça em 1828, quando nós sabemos que não era comum, né, até mesmo nos dias de hoje, no século XXI, é difícil o acesso à justiça. No século XIX, a pessoa escravizada, ela era considerada uma peça, uma mercadoria. Ela mesma não poderia entrar na justiça. Teria que haver um intermediário. Então, é exatamente a partir de alguns homens, inclusive advogados, chefes de polícia, homens da elite, que a representaram na justiça. Gertrudes, dentro da capacidade dela de resistir, foi exatamente no interior do sistema. Então, ela vai utilizar as brechas do sistema para obter a sua liberdade, e quando esse sistema diz não, ela também utiliza a justiça para poder manter essa liberdade parcial que ela tinha. Infelizmente, depois de 14 anos de discussões e recursos, não se sabe o que de fato aconteceu a Gertrudes. Contudo, o documento que nós temos, ele nos informa até 1842, quando um dos homens que buscava receber a dívida do seu proprietário, ele vai à justiça e exige novamente, pela uma segunda vez, que ela seja vendida em praça pública, porque ele quer receber lá o valor devido para ele. Então, a partir dali, em 1841, ela foi presa. Novamente aparece o advogado Pereira da Rocha, a tira da prisão. Esse processo vai para uma instância superior, no Tribunal de Relação, que era em Recife, e aí
ela desaparece, né, nesse sentido que nós não sabemos o fim desse processo judicial. E se a Praça Rio Branco tivesse outro nome? E se ela homenageasse quem realmente merece ser lembrada? É isso que o grupo de turismo afro-indígena Apuama tem em mente. Imaginar a Praça Barão de Rio Branco é também pensar qual a importância desse barão para a cidade. Como diz Chico Limeira, né, na música Imprópria, quem foi Barão do Rio Branco? Qual ligação ele teria com a Paraíba, né? Que simbologia ele tem? Esse carioca que estava ali negociando o território que hoje é o Acre. Imaginar que ligação é essa dessa figura com a Paraíba, né? Ele que tem um busto aqui na praça, a gente fica a perguntar isso é uma dúvida. Mas Gertrudes Maria, sim. Gertrudes Maria, que é uma paraibana de João Pessoa, uma mulher negra que foi escravizada, ela sim teria um valor simbólico, histórico e social para a nossa população preta, parda e indígena, que hoje está aqui movido por essa mulher também. Ai de nós se não fossem as mulheres negras indígenas, né? Ai de nós se não tivesse essas figuras lutando há 100, 200, 314 anos atrás. A história de Gertrudes nos mostra essa capacidade dessas mulheres que viveram no século XIX enfrentarem os desafios colocados numa sociedade escravista, heteropatriarcal, e foi para o enfrentamento. Muitas vezes eu sempre coloco, nós não estamos em busca de heroínas, mas exatamente dessas pessoas que vivenciaram um determinado período e construíram formas de enfrentamento e que nos dias de hoje nos inspiram também. E é por causa de toda essa rica história que queremos celebrar a criação do Prêmio Gertrudes Maria. Por meio deste prêmio, vamos reconhecer as boas práticas desenvolvidas por povos e comunidades tradicionais da Paraíba que participaram do Aquilombo Paraíba, projeto de sustentabilidade e inovação social do TRT13.